Eu acho que a Rosalie é a personagem da qual tem uma história mais delicada de se contar. Então esse vídeo aqui ele pode ter gatilhos para vocês. E o gatilho é esse que vai estar aparecendo aqui para vocês. Então se você tem algum tipo de dificuldade de lidar com esse tipo de assunto, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Olá pessoal, eu sou David Stephantins e este aqui é meu canal Imaginando. Estamos aqui mais uma vez com outro vídeo do qual eu trago pra vocês, que eu sei que vocês gostam, ali trazendo o passado dos personagens da saga Crepúsculo, dos quais essas histórias não foram contadas ali nos 4 livros ou então nos filmes, né, nas adaptações que teve essa história pro cinema. Eu já tenho uma playlist aqui com outros personagens que eu já trouxe aqui para o canal. Então se você ainda não viu, dá uma olhadinha depois quando acabar esse vídeo aqui, que eu acredito que você também vai gostar de saber da história do passado desses personagens. E como eu já falei, né, desta vez a gente vai abordar aqui a história da Rosalie, que inclusive a dela até que foi contada dentro dos livros e também do filme, sendo que tem alguns elementos a mais que eu vou trazer para cá, das quais não foram abordadas dentro ali dos livros e dos filmes. Principalmente porque neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi que ela acabou conhecendo o Emmett e se apaixonando por ele e ele acabando se tornando um vampiro. Então, esse vídeo aqui é completinho. A Rosalie, que é essa linda loira aí que a gente tem na saga, ela nasceu em 1915 e foi transformada a seus 18 anos de idade ali no finalzinho de 1933, da qual acabou nascendo em Nova York. E a gente vai começar a contar a história dela a partir daí. A Rosalie, ela foi gerada, né, ali então falando dos pais dela, onde o seu pai era banqueiro e sua mãe era uma dona de casa, da qual morava ali em Rochester, em Nova York. Não sei se essa é a pronúncia certa de se falar o nome dessa cidade. Felizmente, o banco ali, né, do pai da Rosalie sustentou, né, conseguiu ficar firme das pernas da grande crise ali da bolsa que aconteceu ali durante aquele tempo. E eles acabaram não caindo como a maior parte dos bancos, né, que acabou causando uma grande crise econômica, do qual afetou muita gente, mas os pais da Rosalie não passou por isso. Mas assim, isso não significa que eles não tiveram dano, que eles também não sofreram isso. Claro que sim, eles passaram por problemas com isso aí, né, com essa crise, sendo que não foi tão devastador como aconteceu com outras agências. E aí eles começaram a tentar se erguer, né, dessa depressão que os seus pais estavam prestes a passar. Até porque os pais da Rosalie, né, principalmente seu pai, sempre sonhou muito alto, eles eram muito gananciosos, então ele não ia deixar que isso barrasse ele. E ele se ergueu depois dessa crise e foi pra luta pra retornar, né, dar a volta por cima sobre essa crise aí da bolsa que acabou afetando muita gente ali, muitos bancos naquela época. Então por aqui a gente já sabe que a Rosalie, né, nasceu ali em um berço de ouro. Nossa queridinha não só tinha os cabelos dourados, como também o bolso dela. E com o tempo, né, que a Rosalie foi crescendo, amadurecendo, e ela foi demonstrando seus traços como uma linda mulher, ela não só tinha seus cabelos dourados lindos, ela também começou a mostrar muita elegância, muita beleza, e o seu pai viu isso como uma boa oportunidade. Então ele começou a ver que ele poderia tirar alguma coisa daquilo ali. Gente, assim, quase um cafetão, né? Só por conta que ele é rico, que não vão chamar ele de cafetão, mas pelo amor de Deus. Ele queria começar a tirar proveito da beleza da filha dele pra tentar, certamente, a seduzir outros homens de grandes nomes, renomados, né? Diante a sociedade ali que eles viviam naquele momento, pra atrair esses olhares masculinos pra sua filha e trazer ali, né? Embarcar, certamente, em um relacionamento que pudesse ter frutos para todo mundo. E a Rosalie, gente, ela acabava sentindo muito orgulho disso do seu pai, né? Sobre ele estar comprando roupas de grife para ela, joias, enchendo a garota ali de coisas que chamassem a atenção e valorizasse mais ainda a beleza da garota. E ela tinha muito apreciação nisso. Ela admirava muito isso em seu pai e fazia com que muitas jovens acabassem tendo inveja da própria Rosalie e que homens começassem a olhar para ela com olhares diferentes. Então, isso tudo acabou fazendo com que a Rosalie meio que fosse
mesquinha. E a garota engatou nessa, gente, não deu outra. Ela acabou se tornando uma mulher, né, uma garota muito superficial, aonde ela só via valores nas coisas, materiais no caso, e ela meio que amava aquilo, tanto como ela performava essas coisas em seu corpo, como também os olhares, seja de inveja ou de admiração, ela acabou gostando daquilo que ela foi jogada, já que seu pai botou ela nesse caminho, né? Ele deu muito de tudo pra ela, ela acabou se tornando essa mulher que eu tô falando pra vocês. E aos seus 18 anos de idade, a Rosalie acabou sendo considerada por muitos, né? Ali acabou indo na boca das pessoas, a mulher mais bonita de Nova York. Não é pra qualquer um. A família da Rosalie era moderadamente rica, gente. Ela não era a família mais rica dentro da cidade ali, mas ela tinha sim seu nome, seu peso dentro dessa cidade, o seu respeito pelo dinheiro que eles tinham, né? Ali o conhecimento, a fama deles. E a Rosalie se tornou uma mulher da qual ela não tinha inveja absolutamente de ninguém, pois era ao contrário. Os outros é quem tinham inveja dela ou desejo, né? Mas falando ali referente às mulheres, as mulheres sim tinham essa inveja da Rosalie, mas existia uma exceção como tudo nessa vida, né, gente? Porque não é só você o alecrim dourado da vida, sempre vai existir outro alguém do qual você vai bater o olho e alguma coisa vai chamar sua atenção nela e você vai pensar, eu acho que eu gostaria de ter isso ou viver isso. Seja por um lado ambicioso ou não. Então ela tinha tudo ali, exceto uma coisinha, que no caso tinha nome e era Vera, a sua amiga. A Vera era uma mulher casada da qual tinha um marido que amava bastante ela, um amor completamente sincero, e também tinha um filho muito lindo, muito fofo, do qual fazia um casal incrivelmente perfeito, né? Incrivelmente lindo. E a Rosalie não tinha aquilo. Ela tinha muita coisa, mas ela não tinha aquilo que sua amiga tinha, o amor, uma fraternização entre família, e ela gostaria de ter realmente uma pessoa, um homem que amasse ela do tanto como ela via que esse homem amava sua amiga, e também ter um filho, mas isso era duas coisas que ela não tinha. Então Rosalie começou a acreditar que isso estava para mudar, quando ela acabou conhecendo Horace King II, o filho de um dos caras mais ricos de Rochester. E conhecendo ele foi quando ela começou a pensar, né, que ela também estava prestes a conquistar aquilo que ela sempre queria, que era ter um marido que lhe amasse bastante, como aquele marido que amava sua amiga, a Vera, e também futuramente ter um lindo filho para completar ali a sua vida e ela se tornar uma mulher completamente realizada, já que ela vivia diante de tanta fortuna, mas aquilo que ela mais queria realmente ela não tinha até o momento. E os pais da Rosalie, sabendo disso, né, que ela acabou comentando certamente com eles, que ela estava interessada em um rapaz ali da cidade e dizendo quem era esse rapaz, né, sobre os status que ele tinha dentro dessa sociedade ali que eles viviam, os pais da Rosalie não se caberam dentro deles de tanta felicidade e logo começaram a fazer com que sua filha, né, tivesse mais ainda aproximação desse rapaz, fazendo com que logo eles engatassem ali um namoro. Olha aí, tudo interesseiro. E não pararam por aí não, viu? Começaram já a soltar palavrinhas de que, nossa, um casamento, nossa, vamos pensar no futuro. Sei. E logo, né, gente, sobre todo esse ânimo, tanto da parte da Rosalie, da família dela, e também do rapaz, e creio também, né, o livro aqui não fala, mas creio também referente aos pais desse rapaz, começaram a se comunicar, e aí veio um namoro, logo um noivado, sim, eles chegaram a noivar, e começaram ali os preparos para o casamento da Rosalie. Cada vez mais ela estava se aproximando daquilo que ela sempre quis, né, que era conquistar uma família e ser amada de verdade por um homem. Pausinha rápida aqui, se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora, tá? Porque isso ajuda muito aqui no canal e é bem rapidinho, gente, não custa nada, só clicar aí no like que gostou e pronto, eu ficarei feliz. Certa noite, uma semana antes do casamento ser realizado ali, né, da Rosalie, esse grande passo na sua vida e também para os seus pais, a Rosalie vinha ali, né, tarde da noite, depois de ter visitado sua amiga, a Vera, ela escutou barulhos, né, risadas de alguns homens, que logo ela identificou que ele estava embriagado e tinha que passar por ali, né? Ela tinha que passar por ali para chegar até em casa. E diante eles, ela reconheceu
alguém, ou quer dizer, ela não reconheceu esse alguém que ela deveria ter reconhecido, que se tratava de seu noivo, o Royce. Ele também estava embriagado, assim como todos os outros ali que eram amigos dele. E essa façanha dele, né, esse outro lado dele aí, ela nunca tinha visto, esse lado obscuro. Gente, é tempo junino. E então, tá, eu tô gravando esse vídeo aqui e eu moro no Nordeste e a gente tá apreciando essa época maravilhosa. Então vocês vão escutar fogos aí no fundo, tá bem? A Rosalie acabou lidando com essa realidade desse homem, com essa nova feição, personalidade do qual ele ainda não tinha demonstrado pra ela. E aí aconteceu algo muito triste e pesado. Ele, junto com seus amigos, acabaram agredindo ela e também acabaram cometendo essa palavrinha aqui que eu não vou citar aqui pro vídeo não ser derrubado. E depois de ter feito tudo isso com ela, eles acabaram abandonando, jogando ela ali na rua, achando que era só o corpo dela, que ela não estava mais viva. Com alguns minutos depois, quem encontra a Rosalie nesse triste estado é o Carlyle. E vendo a garota, em tal situação, viu que só existia um jeito de poder salvar ela, que era a transformando em vampiro. E assim foi feito. O Carlyle acabou transformando a Rosalie em vampira, fazendo com que, ele tinha em mente ali que, trazendo ela pra família, ela poderia se tornar um par romântico ali do Edward. Mas isso que o Carlyle planejou acabou indo por água abaixo, pois a Rosalie nunca sentiu nenhum tipo de atração pro Edward e o Edward também nunca sentiu nenhum tipo de atração por ela, a não ser como amar um ao outro como irmãos. E uma das primeiras atitudes que a Rosalie tomou após ter se tornado vampira foi se vingar do seu ex-noivo. Ela caçou um de cada vez. Todos aqueles que eram amigos dele, que fizeram o que fizeram com ela, ela foi um a um, buscando eles pra se vingar, acabando com desvivendo eles e deixou, gente. Ela fez questão de deixar seu ex-noivo por último, pois ela queria não só matar ele, ela não queria só fazer com que ele se tornasse uma vítima nas garras dela. Ela queria perturbar ele mentalmente, ela ia matar ele na unha. E foi o que ela começou a fazer. Claro que, começou a repercutir que seus amigos estavam morrendo e por coincidência, ou não, que no caso aqui não é coincidência, esses amigos que estavam morrendo foram todos aqueles que estavam reunidos com ele quando fizeram tudo aquilo que eles fizeram com a Rosalie. E ele, contando um mais um é dois, viu que realmente alguma coisa relacionada ao que foi feito com Rosalie naquela noite estava vindo para eles, estava atacando cada um deles e vindo com um baita karma. E isso fez com que o garoto, o cara aí, ficasse perturbado. E ele acabou caindo naquilo que ela mais queria. Perturbou o juízo dele, a sanidade dele, para até chegar até ele cara a cara. Mas uma coisa que ela não fez referente a ele trazido essa vingança para ela, sobre o que eles fizeram com ela quando humana, é que a Rosalie, ela nunca se alimentou do sangue dele. Ela tinha repulso imaginar que o sangue daqueles tipos de homem podre que eles eram estaria escorregando na sua garganta e correndo pelo seu corpo. Então ela torturou eles até a morte, mas ela não os mordeu. Ela apenas matou eles torturando mesmo. E aí eu trago uma curiosidade que esse livrinho aqui conta, é que ela, a Rosalie, o Carlyle e mais tarde, ali depois que a Bella iria entrar dentro do clã ali, dos vampiros, são os únicos vampiros que depois de transformado nunca se alimentaram de sangue humano. No caso aqui, o clã do Carlyle, tá? Dentro do clã do Carlyle, eles foram os únicos que não se alimentaram de sangue humano. Embora a Rosalie tenha, sim, conseguido sua vingança, ter executado ali todos aqueles que fizeram o que fizeram com ela, a Rosalie ainda estava se sentindo insatisfeita. E isso se dava pois ela sentia saudade do seu pai e de sua mãe, já que ela não ia poder mais viver com eles, Ela se tornaria uma vampira, teria uma nova vida agora da qual não se adequava
de humano. Ela teria que recorrer agora à sua nova vida de vampira, e isso fazia com que ela não tivesse mais seu pai e sua mãe na sua vida. Principalmente, ela teve que dar adeus a seu lado humano. Com isso, foi ali sua chance, né? Que ela não via mais a chance de ter um grande amor na vida dela, né? Ter um marido pra lhe amar de verdade. Ela já não tinha esperança sobre isso. E mais ainda, não poder ter filho. Isso era o que pesava mais nela, pois era um grande sonho que ela tinha, era ser mãe, gerar uma criança, e isso jamais a Rosalie poderia ter novamente. E isso explica muito porque ali no filme, nos livros, a gente vê a Rosalie com um grande apego na Renesmee, né, com a filha da Bella e do Edward. Meio que ela protege ela muito e ela tem um grande carinho ali, não por conta que ela só é sua sobrinha, mas também por conta que ela sempre quis ter uma criança e sabia que isso nunca ia acontecer. E o que era mais próximo para ela ter agora, até aquele momento, era aquela criancinha que tinha ali na família dela, que era um bebê híbrido, né, que no caso é vampiro, mas ela ia envelhecer, e que ela ia poder aproveitar disso, ela ia poder ter essa passagem aí de uma criança que é recém-nascido, chegou até a família dela, né, recém-nascido, e vai crescendo e ele ia acompanhar isso, porque é proibido ter crianças, né, bebês se tornando vampiros, os Volturi não permite, como eu já tinha contado aqui em outros vídeos, eu acho que foi até no vídeo sobre os gêmeos, né, falando ali da Jean e o Alec, que eu acho que eu cito isso, que não pode ter vampiros, criança, bebê. E a Renesmee era diferente, ela nasceu vampira e também humano, meio vampiro, meio humano, ela é uma criança híbrida. Então a Rosalie ia ter a oportunidade de ver uma criança dentro da família dela, ia crescendo e não ia ter nenhuma causa assim problemática para os Volturi, já que eles acabaram aceitando isso e vendo que realmente a Renesmee não colocava a vida dos vampiros em risco, o segredo deles no caso. Bem, pessoal, se você ainda é novo por aqui, caiu de paraquedas, esse aqui é um dos quadros do meu canal, do qual o pessoal gosta muito, onde eu abordo os personagens de Crepúsculo, utilizando esse livrinho aqui, que tem tudo sobre a saga, aquilo que não foi mostrado sobre os personagens, diante os 4 livros principais e os filmes. E aqui eu abordo esse tipo de vídeo, trazendo todas essas informações sobre esses personagens que marcaram aí, né, a vida de muita gente, de muitos leitores e espectadores também que gostaram dos filmes, como também abordo outras coisas aqui. Em geral, eu falo sobre livros, sobre mangás, faço vlogs e entre outras coisas a mais. Então, se você gosta desses tipos de coisa e acabou caindo aqui, eu lhe convido para se inscrever aqui no canal, tá? A gente tem vídeo aqui todas as quintas-feiras, ou então vai para as segundas, e eu ficaria muito grato com sua inscrição e você fazendo parte aqui deste canal. Então, não deixa de se inscrever aí para você estar recebendo outros conteúdos como esse que eu estou fazendo agora. 2 anos mais tarde, a vida da Rosalie mudou. Quando os Scully viviam ali no Tennessee, a Rosalie acabou tombando ali com um homem, do qual a gente vai conhecer ele como Emmett McCurt. O Emmett, gente, cresceu na pequena cidade chamada Gutenberg, eu acho que é assim a pronúncia dessa cidade. Fica ali no Tennessee, né, onde a Rosalie estava com os Carlyles. E a adolescência do Emmett, né, os seus pais rotularam como um grande rebelde. O Emmett nunca media as consequências, ele era meio que indelinquente. Tinha um grupinho ali de amigos que vivia bebendo e se envolvendo em problemas, e ele se envolvia com muitas mulheres. Embora o Emmett, né, esse homem aí altão de 1,95 m, sim, gente, ele tem 1,95 m, ele sempre ajudava a sua família. Ele era um grande caçador, um grande lenhador, né, então ele sempre tinha carne caçada ali para sua família humana até o momento. E aos 20 anos ali, né, o Emmett caçando nas montanhas ali em voltas, ele acabou sendo atacado por um grande urso negro. E ele, quase inconsciente, teve a impressão de ter ouvido um segundo urso entrando ali da batalha por ele. Parecia que eles estavam batalhando entre si para conquistar a carne do grandalhão ali de 1,95 m. E o que acontece aqui? Eu tenho uma teoria que talvez não seja um outro urso aí dentro dessa história, e sim um lobisomem. Sim, gente, eu acho que poderia ter sido um lobisomem que tava lutando com o urso para caçar ali o Emmett. Posso estar enganado, mas diz aqui, né, no livro que ele tava já meio assim, quase
sem consciência depois do ataque do primeiro urso e depois ele disse que ouviu um segundo urso entrando dentro das histórias, batalhando com ele, e ele deduziu que eles estavam brigando pelo corpo dele ali, né, pela carne dele. Na minha teoria, eu acho que era um lobisomem que tava ali entrando pra batalhar também. Se era pra defender ele, eu não sei. Pode ter sido, já que os lobisomens não têm essa característica de atacar os humanos, não pelo menos os lobisomens da saga Crepúsculo. Então pode ser que não era um segundo urso, mas sim um lobisomem tentando ajudar o Emmett, né? Mas isso é teoria minha. E de repente os rugidos ali entre os supostos dois ursos cessaram. Ele acabou não escutando mais nada e sentia que estava voando, e quando ele abriu os olhos, ele viu que ele acabou julgando que era um anjo que estava levando ele, que na verdade ali era a Rosalie levando ele dali. E a Rosalie, gente, tem uma curiosidade aqui. Quando ela viu o Emmett, algo fazia com que quando ela olhava pro Emmett, lembrava o filho da Vera, né? No caso, ali já tinha passado alguns bons anos depois da transformação da Rosalie. Isso veio até ela, né? Ela disse que o Emmett lembrava de um certo modo o filho da Vera. Se é o filho dessa Vera, né, que era a amiga dela, aqui não confirma. E levando o Emmett até o Carlyle, ela pediu, né, para o Carlyle transformasse o Emmett em vampiro. Isso certamente ela teve isso por conta do que ela estava achando quando ela viu o Emmett. Parecia que ela tinha a impressão, né, lembrava que era o filho da Vera. Então ela fez esse pedido aí para o Carlyle, mesmo sabendo que era muito egoísmo da parte dela e sabendo que se tornar um vampiro não é uma boa escolha, já que ela se negava sobre sua própria natureza. Mas nesse momento ela estava realmente entregue a esse ponto, né, a essa vontade de pedir pro Carlyle salvar ele. E assim foi feito. O Carlyle acabou cedendo e mordeu o Emmett, né, o transformando ali em vampiro. E quando o Emmett foi morto, né, ali diante de todo aquele cenário, o que ele via como um anjo, agora ele estava vendo como um demônio, porque ele acreditava que tinha caído no inferno, pois quando o efeito da mordida do Carlyle começou a recorrer, né, no corpo dele ali, do Emmett transformando em vampiro, a dor era tão grande, tão insuportável, que ele começou a acreditar que do céu ele foi para o inferno, que ele realmente tinha morrido e acabou caindo no inferno. E o momento com o anjo foi ali só naquele instante ali mesmo. E após a transformação ter finalizado, né, ele ter se tornado um vampiro, tudo foi contado pro Emmett, o que tinha acontecido, sobre aonde ele estava vivendo, qual seria sua nova realidade. E mesmo assim ele acabou vendo a Rosalie ainda como um grande anjo e o Carlyle como um deus, né, que acabou dando ali para ele uma nova vida, um novo percurso que ele ia seguir agora nessa jornada aqui na Terra como um vampiro. E ele acabou falando, né, pra Rosalie com o tempo que não foi egoísmo da parte dela ter feito aquilo, né, como ela ficou se culpando por um bom tempo. Ele disse pra ela que ele não se sentia arrependido de ter se tornado vampiro e muito menos culpava ela por egoísmo da parte dela. Ele, na verdade, era grato pelo que aconteceu, que ela acabou fazendo por ele. E pra você aí que tá me assistindo e ainda não me segue no Instagram e nem no TikTok, a sua oportunidade é quase agora, tá? A gente já tá terminando o vídeo e eu convido a você, com finalização daqui, você vai lá, me procura pelo @imaginando.ok e você vai encontrar tanto meu TikTok como o Instagram, onde eu posto stories e outros conteúdos a mais por lá. Então convido você, depois do final desse vídeo, a me seguir por lá. Meu arroba vai estar aqui nas descrições, você pode estar pegando e depois jogar lá no TikTok e no Instagram pra conseguir me seguir por lá também, tá? O Emmett não teve muita dificuldade de se adaptar à sua vida como vampiro, mas como todos os outros, ele passou ali por aquela dificuldade referente a lidar com sangue humano, estar perto de humanos. Então os Cullens tinham que se mudar muitas vezes para evitar que acidentes viessem a acontecer. E o Emmett, ele acabou se apegando muito a todos os outros Cullen e seu jeito meio simpático despertou muito ali uma simpatia com o Edward. E eles acabaram se aproximando também muito, né, um do outro ali dentro desse clã. E acabou também afetando o seu jeito de ser, esse jeito brincalhão, molecão. Acabou até afetando a Rosalie, né? Essa mulher mais fria que ela é, embora a gente vê que ela também, nos outros filmes, né, e livro, ela é um pouco mais fria, sendo que, gente, ela era pior. E esse jeito brincalhão dele acabou afetando ela, fazendo com que ela também meio que ficasse mais malemolente, né? Fazendo com que a garota conseguisse voltar a poder sorrir também diante desse mundo que ela se tratava como algo muito cruel e sombrio. E de certo modo até que é. Com tudo isso,
isso, o Emmett agora, né, junto com a Rosalie, né, tendo essa nova família aí e esse novo estilo de vida, ele acabou participando, né, e sendo obrigado a participar dela agora. O Emmett, ele não queria meio que deixar um peso para a sua família humana. E o que foi que aconteceu? O Edward, que já tinha se aproximado dele muito, foi e deu um saco de muito valor, né, muito valor além de dinheiro, para o Emmett. E o Emmett foi lá, deixou na porta da casa dos seus pais, pois ele sabia que a sua partida dali significava que os seus pais iam perder um grande membro dentro da família, embora o Emmett dava problemas para eles, né, dava dor de cabeça. Mesmo assim, ele trazia ali o alimento para dentro da casa deles. E então o Emmett não queria deixar seus pais desabrigados, né, sobre a perda de um filho. E ele deixou essa grande grana aí para eles e podendo sobreviver com o tempo e poder, né, fazer com que isso pudesse evoluir essa grana e esse valor para ele se manter no resto da vida deles humano. E com a chegada do Emmett na vida aí do Scully e agora principalmente na vida da Rosalie, eles acabaram se casando, né? O Emmett e a Rosalie criaram laços, né? Eles se apaixonaram um pelo outro. E isso aconteceu várias vezes durante o decorrer da existência deles, já que a Rosalie gostava muito de todo esse cenário de casamento, essa atenção que tinha para ela. Então várias vezes, meu Deus, várias vezes eles acabavam se casando para fazer com que a Rosalie se sentisse dessa maneira feliz que ela tinha, né? Do que significava um casamento e o que ele trazia tudo para ela. Então, como a gente sabe, eles acabavam mudando de muita cidade, né? Eles iam para várias escolas, faculdades, porque quando ia passando um tempo, eles tinham que se mudar dali, pois as pessoas estavam envelhecendo e eles continuavam intactos, como se o tempo não tivesse tocado nenhum fio de cabelo nele. E isso era de se levantar suspeita. E aí eles acabavam fazendo essas viagens, né? Eles acabavam mudando muito. E com essas mudanças vinha ali também um casamento que a Rosalie acabava pedindo para ser realizado. E por um bom tempo também, eles viviam um pouco longe do resto dos Scully, né? Eles viviam como um casal assim, só entre eles dois. Mas eles sempre voltavam e ficavam todos juntos como uma grande família que a gente acabou conhecendo ali na saga principal. E assim a gente acaba conhecendo aí esses dois personagens que eu trouxe aqui para vocês, que é o Emmett e a Rosalie. Esse casal que se formou durante o tempo e a gente veio a conhecer eles dentro da história ali no primeiro livro da saga Crepúsculo e depois com o resto dos livros e também os filmes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim poder entender que realmente vocês gostam desse vídeo, fazendo com que eu traga outros conteúdos pra cá, como esses. E também não deixe de se inscrever no canal, tá? Pra você estar recebendo minhas notificações, ativa o sininho e me segue em todas as minhas redes sociais. Como eu já falei aqui, vocês podem me encontrar no TikTok, como no Instagram, através do @imaginando.ok. Bem, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado e a gente se encontra até a próxima. Tchau, tchau.